Hoje nós vamos ver a parte de tipos de calcário, porque tem vários tipos, vamos dizer, não são tipos, né? São variações dentro do calcário. A gente tem variações de tipos de calcário. O termo calcário ele é utilizado para caracterizar um grupo de rochas com mais de 50% de carbonato. Então, isso aí que é a definição de calcário. São compostos com mais de 50% de carbonatos. A classificação e a nomenclatura dos calcários apresenta controvérsia entre os vários autores. E considerando a cultura da indústria de cal e cimento, as classificações mais utilizadas são as seguintes. A gente tem aí calcário calcítico, o magnesiano e o dolomítico. Esses aqui são os 3 tipos de calcário que a gente tem. O que muda entre eles? O calcário calcítico ele tem mais de 40% de óxido de cálcio na sua composição e até 5% de óxido de magnésio. O calcário magnesiano a gente tem de 30 a 40% de óxido de cálcio e de 5 a 12% de óxido de magnésio. O dolomítico, calcário dolomítico, a gente tem de 25 a 30% de óxido de cálcio e mais de 12% de óxido de magnésio. Tá? Então essas aqui são as 3 variações de calcário que a gente tem. Professor, Oi. e qual que é o deles que é o mais recomendado utilizar? A gente vai falar disso aí, lá pro finalzinho. Eu vou ensinar vocês como que decide qual que você deve usar. Vocês vão aprender isso aí hoje. Não, beleza. Então, e dentre aí, ó, a gente tem vários tipos de corretivos de solo. Ó. A gente tem aqui o calcário, o CaCO3, o carbonato de magnésio, que é o MgCO3, hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, óxido de cálcio, óxido de magnésio, silicato de cálcio e silicato de magnésio. Você vê que todos eles aí, ó, fica entre cálcio e magnésio. Cálcio e magnésio, cálcio e magnésio. Tá? Só aqui os silicatos que tem silício no meio da composição deles. Mas a composição básica é o que? É um óxido de cálcio ou um óxido de magnésio. Tá? Uma coisa que aqui, ó, vocês podem ver. Nessa listinha aqui, ó, não tem gesso. Que não tem gesso agrícola nessa listinha. E muita gente fala que o gesso é corretivo, ele corrige a acidez do solo. Aí eu pergunto, gesso corrige a acidez do solo? Não. Gesso não é corretivo, exatamente. Gesso não é corretivo de solo. Gesso ele é um floculante no solo. O que ele faz? Ele pega os nutrientes da superfície e leva lá para as partes mais profundas do solo, para as camadas mais profundas, e fornece enxofre. Essa é a função do gesso. Corretivo de solo, se você for corrigir pH de solo com gesso, você vai jogar dinheiro fora. E vai ficar tudo a mesma porcaria. Não vai mudar nada. Qualidade do calcário. Então, como que eu vejo se um calcário ele é bom ou se ele é ruim? Como que eu faço isso? A qualidade do calcário ela é determinada com base no PRNT, que é o poder relativo de neutralização total. É um índice constituído pelo poder de neutralização do calcário e pela reatividade desse calcário, e que é expresso pela seguinte equação. Aqui, ó, como que a gente calcula o PRNT de calcário? Você pega o poder de neutralização vezes a reatividade e divide por 100. Vai sair em porcentagem. Tá? Então, esse aqui é o PRNT do calcário. É assim que calcula. Tinha mais alguma coisa que eu queria falar para vocês aqui que eu estava na cabeça. Bom, agora me fugiu da cabeça agora, mas se eu lembrar eu falo novamente. Bom, a reatividade do calcário.
A portaria, essa é uma portaria aqui, ó, que foi instituída em 86. O artigo 1º dessa portaria, ela fala assim, ó, que tem as características físicas mínimas do calcário. Ele tem que atender essas características aqui, ó. Para a gente fazer o PRNT do calcário, aqui na verdade a gente vai ver isso aqui é para a reatividade dele. A gente vai pôr o calcário numa sequência de peneiras. Tem lá um cilindro grandão assim, ó, que é um monte de peneira de aberturas diferentes dessas peneiras. Aí você coloca lá um tanto de calcário na primeira peneira. Essa máquina vai ficar agitando o calcário. Eu tenho que confirmar com o Eusébio se tem lá no laboratório da Unilago, se tem esse negócio para a gente ver a granulometria de calcário. Que aí é uma aula prática que eu quero fazer com vocês. É uma aula prática simples, dá para fazer no laboratório, tranquilo. Então, tem essa sequência de peneiras. Aí essa máquina fica lá chacoalhando, fica vibrando lá, para o calcário passar nas peneiras. E ele vai passando pelas peneiras, ó. Primeiramente, o calcário ele tem que passar 100% nessa peneira de 2 milímetros. Ele tem que passar 100% nessa peneira. Se ele não passar nem dessa peneira aqui, fudeu. Aí ele já nem calcário ele é. 70% do volume que você colocou lá para fazer esse procedimento tem que passar na peneira de 84 milímetros. 50% do volume dele tem que passar na peneira de 0,30 milímetros. E tem uma tolerância aí de 5% na peneira de 2 milímetros. Tá? Essa aqui é a sequência de peneiras que a gente tem lá. Então, se você colocou 1 kg de calcário lá, 700 gramas tem que passar nessa daqui, 500 gramas tem que passar nessa peneira aqui. Tá? E a fórmula para o cálculo da reatividade é a seguinte. Aqui, ó. Reatividade. Você vai pegar o volume de calcário que ficou nessa peneira aqui, ó. Você vai multiplicar por 0. Mais o volume de calcário que ficou entre essas duas aqui, ó. Que ficou parado, no caso. Ficou parado nessa daqui, né? Você vai multiplicar por 20. Mais 60 vezes o volume de calcário que ficou entre essas duas aqui, ó. Entre essas duas peneiras aqui, ó. Mais 100 vezes o que passou na peneira de 0,30, que chegou lá no final dessa sequência de peneira. Tá? Essa daqui é a fórmula. Ó, gente, não confundam esse sinalzinho aqui, ó, com o sinal de menos, tá? É só para aqui, ó, para falar que entre a peneira 10, 20 aqui, ó, entre a peneira 20 e 50, tá? É só por isso. Isso aqui não é um sinal de menos, pelo amor de Deus. E aqui, ó, fração granulométrica, ó. Aqui, ó, taxa de reatividade, ó. As coisas que ficarem, os componentes que ficarem na peneira de 2 milímetros, eles têm reatividade, a porcentagem de reatividade deles é 0. Tá? Por isso que aqui na fórmula, ó, 0 vezes o que ficou aqui nessa peneira. Porque a reatividade da fração granulométrica deles, que é maior que 2 milímetros, não reage com o solo. A reatividade dos que ficou entre a peneira de 2 e a de 0,84, que parou aqui, né, não passou nessa peneira aqui, tem 20% de reatividade. Por isso que na fórmula, 20 vezes o que ficou lá na peneira de 0,84. A fração granulométrica que ficou aqui, parou na de 0,30, né, passou na de 84 e ficou na de 0,30, tem 60% de reatividade. E a fração que passou na peneira de 0,30, né, tem 100% de reatividade. O artigo 2 daquela portaria lá que a gente falou dessas características lá, ó, o que ela fala? Ó,
os corretivos passarão a ser comercializados de acordo com as suas características próprias e com valores mínimos constantes na descrição abaixo. Ó. Então, calcário. O poder de neutralização do calcário, aqui, ó, de calcários, tem que ser no mínimo 67% de reatividade. A cal virgem, ela tem 125% de poder de neutralização. A cal hidratada, 94%. Escórias, 60%. O cal calcítico agrícola, 80%. E outros produtos aí tem 67%. E somando aqui, né, a porcentagem de óxido de cálcio e óxido de magnésio, ó, dá 38% para o calcário, 68% cal virgem, cal hidratada 50%, escórias 30%, o cal calcítico 43% e outros produtos 38%. O artigo 3. Valores mínimos para o calcário. Tá? O artigo 3 da portaria. PN 67%, como estava lá na tabelinha, né? O PRNT mínimo para ser considerado calcário, 45%. O artigo 4 classifica os calcários da seguinte forma: quanto à concentração de óxido de magnésio. O calcário calcítico, ele tem que ter ele tem que ser menos de 5%, tem que ter até 5% de óxido de magnésio. O magnesiano tem que ter de 5,1% a 12% de óxido de magnésio. E o calcário dolomítico, ele tem que ter mais de 12% de óxido de magnésio. E quanto ao PRNT, o grupo A dos calcários tem entre 45% e 60% de PRNT. O grupo B tem 60,1% até 75% de PRNT. O grupo C está entre 75% e 90%. E o grupo D é superior a 90% o PRNT, que aqui já são calcários de altíssima qualidade já. Classificação de calcários. Olha lá, o calcário dolomítico. Ó, calcário dolomítico. Ele é um calcário aqui, ó, o característico dele, ó, ele é mais puxado para o branco. Ele é bem branco já esse calcário, por causa do óxido de magnésio, tá? Que ele fica com essa coloração. O calcário dolomítico, ele é indicado, lá, para quem perguntou aquela hora, quando que eu devo usar um ou devo usar o outro. Indicado para a correção de solo com alta deficiência de cálcio e moderada deficiência de magnésio. Então, quando eu estou com uma deficiência maior de magnésio, eu opto por usar calcário dolomítico. A composição química dele: óxido de cálcio ele tem de 28% a 31%, o óxido de magnésio ele tem 18% a 21%, o poder de neutralização dele de 96% a 105%. E o PRNT dele vai de 75% a 95%. O calcário calcítico, ele é indicado para correção do solo com alta deficiência em cálcio. E este calcário apresenta uma relação média de cálcio para magnésio de 15:1. Tá? Aqui, ó, ele é um calcário mais acinzentado. E o óxido de cálcio de 38% a 45%. De magnésio ele tem de 2% a 4%. O poder de neutralização dele de 75% a 85%. E o PRNT dele vai de 63% a 72%. O calcário magnesiano. O magnesiano ele é ideal para solos que apresentam problemas de acidez e tem a relação cálcio-magnésio está equilibrado. A relação cálcio-magnésio do solo está bem equilibrada. Óxido de cálcio de 33% a 36%. Óxido de magnésio 8% a 11%. Poder de neutralização de 82% a 90%. E o PRNT vai de 65% a 76%. E os calcário filler. O que é esse raio desse calcário filler? O que é isso?
Calcário que apresenta uma granulometria fina. É muito fino a granulometria dele. Parece um talco. E é indicado para plantio direto, já que nesse caso não é possível revolver o solo. Então, por que indicado para plantio direto? Porque o calcário filler, ó, ele tem a reatividade aqui, ó, é 100% de reatividade. Então, como no plantio direto você vai jogar o calcário por cima da palha, então já vai ser mais difícil dele reagir com o solo, porque ele não está em contato direto com o solo. Então você tem que usar um calcário com um poder de neutralização bem alto para você ter mais eficiência na correção do solo. Tá? Olha lá, ó. Poder de neutralização dos calcário filler, 70 de poder de neutralização, reatividade 100%, PRNT 70. Esse aqui já não é um calcário muito bom. Ó, mas aqui, ó, 103% de neutralização, 100% de reatividade e 103% de PRNT. E esse daqui, ó, 125% de neutralização, 100% de reatividade e o PRNT 125%. Então, é um calcário de altíssima qualidade, tá? Isso daqui vai até ajudar o que? Vai até ser a dosagem sua vai ser até menor, por causa desse PRNT alto, você vai precisar usar menos calcário até. Calcário filler ainda, ó, calcítico, em relação cálcio-magnésio dele é menos do que 3:1 e é usado para aumentar o cálcio. O magnesiano de 3:1 a 4:1, relação cálcio-magnésio, é usado para manter a relação cálcio-magnésio. E o dolomítico, a relação cálcio-magnésio dele é maior do que 3:1 e é usado para aumentar o magnésio. Tá? Aqui não muda nada em relação aos demais calcários. Mesma coisa. Agora, como que recomenda o calcário? Agora a gente vai aprender a fazer as continhas para ver quanto de calcário que eu tenho que jogar no solo. Deixa eu só ver que hora que é aqui para não... Tá, dá para fazer. Então, método de salturação de bases, que é o método utilizado lá no IAC, que é o método que vem lá no boletim 100, tá? Olha lá, ó. Necessidade de calcário em toneladas por hectare. O que vai ser? Ó? É a CTC. Você vai pegar a CTC do solo, que está lá na análise de solo. Você vai pegar o V% da cultura, tá? O V% que é recomendado para aquela cultura que você está plantando. O V% que está na análise de solo, a saturação de bases que está lá na análise de solo. O PRNT do calcário que você vai utilizar, vezes 10. Esse aqui é o método de saturação por bases. Onde, aqui ó, CTC da análise do solo, em milimol de carga. O V% obtido na análise. Ou que o V% do boletim 100, que é o recomendado para a cultura. Tá? E o PRNT do calcário em porcentagem. Beleza? Então, ó, agora vamos fazer uma continha. Então, vamos lá, todo mundo pegando papel e caneta aí, vamos fazer uma exemplificação. Eu tenho essa análise de solo aqui, ó. Tá lá, minha análise de solo. pH dela, matéria orgânica, fósforo, enxofre, cálcio, magnésio, soma de bases. Olha lá, ó. O que eu preciso tá aqui, ó. CTC e a saturação de bases, V%. Tá? E eu vou plantar soja. O V% da... Ah tá, o PRNT do calcário, 85. Vocês têm o boletim 100 já? Ou ninguém ainda tem o boletim 100? Tem. Tem o boletim 100? Então, tem. Pega o boletim 100 de vocês aí e vai lá ver qual que é o V% da soja. Qual que é a saturação recomendada para a soja. Saturação de base 60%. Isso, 60% para a soja, é isso mesmo. Tá. É a mesma da cana, né? É a mesma de várias culturas. Várias culturas utiliza. É verdade, várias culturas é 60%. É muito difícil é uma cultura ou outra que sai, que é um pouco. Necessita um pouco mais de saturação de base. Uhum. Então,
temos aí o V%. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar na fórmula, ó. Faz lá então. Pega aí, ó. 44,8 vezes, entre parênteses, o V2 da soja, que é o da soja, 60, menos, o que a gente tem aqui, ó, 31. Dividido, PRNT do meu calcário, 85, vezes 10. O meu dá 1,50 É 1,52. 53, né? É, se arredondar 53. É. Deu negativo, hein? Então, negativo, você fez alguma coisa errada aí. Não pode dar negativo, não. É estranho. Não pode dar negativo, porque se a saturação de bases da análise de solo ela tá menor do que o que precisa, então você tem que jogar calcário. Sim. Você vai ter que jogar calcário. 31. Sim, com certeza. Quer ver? 60. Pra sair a minha da negativa, a minha calculadora. Uai. É, ó, 44,8 vezes, abre parênteses, 31 menos. Não, você tá invertendo. Ai, é. É por isso que tá dando negativo. 31, é. É por isso que tá dando negativo. É 60 menos 31. Uhum. É o V2, então é a cultura, né? Não, o V2 é isso, é o da cultura, do boletim 100. O V1 é o da análise. Ah, então eu fiz invertido. É. Uma coisa que eu aconselho, façam separado. Faz a parte de cima igual. Ah, deu tanto. E depois aí a parte de baixo. É. Faz separado. Se for bater tudo na calculadora, dá problema. Dá problema. Eu tinha invertido aqui em 31. Beleza? Todo mundo deu conta de fazer? 1,53 toneladas por hectare, né? Isso, toneladas por hectare. Se for ver, é pouco calcário. Uhum. Pouco calcário que vai aplicar. Todo mundo deu conta? Sim. Beleza, então. Então vamos lá. E aqui, ó, tem outro método, que é o método pelo cálcio e alumínio trocáveis. É um método da Embrapa, tá? Que nos estados aí de Goiás, Minas, Mato Grosso, Bahia, e a calagem é recomendada em função do teor de argila do solo, tá? Em solos argilosos, que é mais de 20% de argila, lá, ó, a fórmula é essa daí, ó. A necessidade de calcário é o seguinte, ó, você vai pegar o alumínio da análise de solo mais 2 menos o cálcio mais o magnésio vezes o F. Esse F é o PRNT dividido por 100 dividido pelo PRNT do calcário que você vai utilizar, tá? E em solos arenosos que tem menos 20% de argila, né? A necessidade de calcário é essa daí, ó. Você vai pegar o alumínio vezes 2 vezes o F. Esse F é o mesmo, esse mesmo dali de cima. Tá? Então, no passolo argiloso, você usa essa fórmula aqui. Passolo arenoso é isso daqui. Tá? Essa é a fórmula lá para os estados de Goiás, Minas, Mato Grosso. Tá? Em São Paulo usa ou não? Não, São Paulo é boletim 100. Método do IAC. Uhum. E utilizando aí o exemplo anterior, ó, olha lá, que é utilizando os mesmos dados da análise de solo anterior, tá? Vai pegar aqui, ó, 0,6 vezes 2 mais 2, 0,6, tá? 1,1, que é o cálcio mais o magnésio, vezes 1,17,
dá 2,22 toneladas por hectare. Se fosse um solo arenoso, que a gente não tem ali a granulometria daquele solo, né? Olha lá, ó, dá 1,4 tonelada por hectare. E no Paraná, que é o Paraná tem ali, dependendo ali, se for o norte do Paraná, eles usam o mesmo método aqui do estado de São Paulo. Usa o IAC, o método IAC. Se for lá mais para perto já de Santa Catarina, já perto da divisa, eles vão usar o método do Rio Grande do Sul, tá? No Paraná aqui, ó, é a mesma coisa. É a mesma coisa que o solo arenoso que utiliza lá em Minas. E ali o PRNT. Aqui, ó, o método do Rio Grande do Sul é esse daqui, ó. Eu vou pegar o pH-SMP, que é um índice que vem na análise de solo lá, é o índice SMP. Olha lá, esse índice SMP, ó, ele vai desde 4,4 até 6,6. Aí eu vou ver o pH que eu quero elevar o solo. Eu quero levar o solo para pH 5, para pH 6, para pH 6,5. Aí a partir desse índice, eu vou pegar, eu quero levar o pH, que nem vamos pôr ali para soja. Eu quero levar o pH para 6, tá? E o meu índice SMP que saiu na minha análise de solo foi 6,0. Vamos supor, tá aqui, ó, 6,0, pH 6, 2,8 tonelada por hectare. Tá? Esse aqui é o método do Rio Grande do Sul. Ah, professor, qual que é o melhor? Eu acho o método do IAC o melhor. Por quê? Porque no método do IAC, ó, cadê? Aqui. O método IAC, você vai considerar a saturação de bases do solo, que é um índice extremamente importante para a gente. Você vai considerar a CTC do solo, que é, vamos dizer aí, o carro-chefe do solo. Aqui é o que indica tudo no teu solo, tá? Que é a capacidade de troca de cátions, quer dizer, é a capacidade de trocar nutrientes com as plantas, tá? Então eu acho o método IAC o melhor método que tem. O melhor método que tem. Porque você considera dois fatores aqui que são extremamente importantes. Então esse daqui eu acho o melhor método de todos. Ok? Passando no Paraná. Esse aqui que usa lá no Rio Grande do Sul, sinceramente, eu acho muito, assim, muito fraco. Muito fraco esse método aqui. E os fatores que, já que a gente já aprendeu, a gente já falou do calcário, a gente já sabe como é que é os calcários, como é que é o PRNT, que é reatividade e tal. O que vai me fazer eu tornar a minha calagem do solo mais eficiente? O que eu posso fazer para tornar a minha calagem mais eficiente? Digam-me. O que vocês acham? Oi, gente. Para se tornar a calagem mais eficiente. E sei não, senhor. Ô, louco, gente. Caramba. Acabei de falar ali, pô. Acabei de falar, pô, ali, ó, que análise de solo, você pega análise de solo, CTC, saturação por base, então, amostragem de solo, pô. Amostragem de solo é o primeiro item. Não, é o primeiro item da nossa lista, é a amostragem de solo. Eu até falei, já isso daí tá batendo na tecla de novo, que na aula passada eu falei de amostragem de solo, que tem que ser feita, os intervalos que geralmente a gente tem que fazer, análise de solo e tal. Então, é o primeiro item da nossa, para você fazer uma calagem com eficiência, amostragem de solo. Você falou que a aula passada eu não assisti, né, professor? De quanto tempo tem que ser feita a análise? Cada vez que você vai fazer cultura ou não? Não, aí depende, vai depender também da granulometria do seu solo também. Porque
o solo vai depender da granometria, a cultura que você está utilizando também influencia, porque se for um solo arenoso, você tem que aumentar um pouco a frequência que você faz análise de solo, porque a tendência dele, devido já à origem do solo, tá, é um solo bem temperizado, ele acidifica mais facilmente. E dependendo da cultura também, tem culturas que extraem nutrientes com mais são culturas mais exigentes em fertilidade, então elas extraem mais nutrientes do solo. Então isso é uma coisa também que também vai fazer com você ter que aumentar a frequência com que você faz análise de solo e a frequência da calagem também, né? Então tem vários fatores que você tem que levar em consideração. Interpretação da análise de solo, você fazer a interpretação da análise corretamente também é um fator que vai deixar a calagem mais eficiente. A determinação de calagem, obviamente, né? Se você determinar que precisa de calagem ou não e quanto precisa, também vai tornar a calagem mais eficiente. E a época de aplicação do calcário, né? O planejamento agrícola seu também vai te influenciar se vai ser eficiente ou não. Porque, por exemplo, uma coisa que eu falei na aula passada também, calcário tem que ser aplicado com solo mais seco ou solo mais úmido? Solo mais úmido. Solo mais úmido. Você estava na aula passada, né? Sim. Então, o calcário ele tem que ser aplicado com solo mais úmido. Solo seco e calcário não combina. Então, que nem agora, nessa época de seca aí, que não tá nada. E não vira. Se você não tiver irrigação, não vira. Assim, vai funcionar o calcário? Vai. Mas a eficiência dele vai cair muito. Vai cair muito a eficiência dele. A reatividade, como ele vai reagir com o solo vai ser muito diferente. Vai ser muito mais ineficiente. E a escolha do tipo de aplicação de calcário também, né? O PRNT, com certeza, né? Porque aqui está falando a eficiência do teu calcário está aqui, né? No PRNT. E a aplicação correta na dose e na dose recomendada, né? Aquele negócio. Eu mandei aplicar 1,2 tonelada de tonelada de calcários por hectare. Mas uma tonelada tá bom. É assim que funciona. 1,2 é 1,2, não é 1. Certo. E qual seria, faz de conta, professor, a aplicação mínima para um solo? Ou, tipo assim, na análise, faz de conta, deu 500 quilos, faz de conta, né? Uhum. Como é que eu faço? Eu aplico 1 tonelada ou aplico os 500 quilos? Não, aplica os 500 quilos. Bom, aí depende de como vai estar o seu pH também. Porque às vezes o seu pH, ele tá bom. Ele não tá um pH ruim. O problema às vezes é a saturação de bases, que talvez tá baixa. Então aí compensa às vezes você subir, que nesse teu pH às vezes está 5,5, mas a saturação de bases está muito baixa. Então às vezes compensa você subir um pouquinho seu pH até 6, que não é um pH alto, vai ser um pH agradável para as plantas ainda, para a microbiologia do solo, tudo. Então compensa às vezes você subir ele para 6 e aplicar um pouquinho mais de calcário para você ter um V% melhor, mais alto. Tá. Beleza? Entendi. Bom, gente, por hoje era isso daí. Terminamos aí o assunto do calcário. Semana que vem não. Quinta-feira. Semana que vem não. Quinta-feira a gente entra com outro assunto aí. Beleza.